irmãos, com alegria nessa noite, gratidão a Deus. Quero convidar você para, mais uma vez, fazermos a leitura de um texto sagrado, deste texto, pedindo a Deus que nos traga um alimento, que nos traga uma repreensão, se necessário, se preciso, uma exortação, mas acima de tudo que Deus venha nos orientar e alimentar a nossa alma para a glória do seu nome. Eu quero nessa noite convidá-los para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Josué, mais uma vez. E desta feita, pediria para que você abrisse no capítulo de número 22. Eu gostaria de ler alguns versos. Na verdade, quero fazer uso do capítulo 22 e trazer para nós uma reflexão sobre o tema Vivendo sob o pacto com o Senhor. Vivendo sob o pacto com o Senhor. Gostaria de ler apenas para fundamentar inicialmente a nossa meditação os versos de número 4, o verso de número 5, e na continuidade você pode permanecer com a Bíblia aberta, acompanhando, anotando esses textos, e eu tenho certeza de que o Espírito Santo irá nesta noite falar conosco. Livro de Josué, capítulo 22, versos 4 e 5. Quem encontrou pode dizer: achei. E agora, ó Senhor, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então, somente tendes cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, que vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardei os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Glória ao nome do Senhor. E vos achegueis a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Meus irmãos, ao longo desses dias nós temos mais uma vez meditado sobre o livro de Josué, e é como que uma continuidade daquilo que Deus ele tem falado conosco cotidianamente, de maneira diuturnamente, acerca de assuntos pertinentes à vida espiritual de cada um de nós. Vivemos, na verdade, momentos dos mais difíceis e adversos em nossas vidas em todo o tempo. Não vivemos apenas hoje, ou esse momento. Não é de agora, não é de hoje que nós enfrentamos adversidades, enfrentamos problemas das mais diversas ordens em nossas vidas. E muitos momentos de necessidades ou de adversidades, nós, ou muitos ou alguns, chegam diante de Deus, fazem votos a Deus, alguém diria, fazem promessa a Deus, outros chamam a Deus para um concerto, para uma aliança, para um pacto, e no transcurso da vida, no transcurso da sua caminhada, simplesmente esquecem ou deixam de lado aquilo que na verdade eles prometeram, o que eles colocaram diante de Deus. Basta tão somente observar no próprio contexto do livro de Josué
quando ele se encerra, e observaremos nesta oportunidade, iniciamos a leitura do livro de Juízes para entendermos essas condições as quais são colocadas diante de todos ou diante de nós. Nós vamos observar já no princípio do livro de Juízes, mas uma das histórias em Juízes, ela me chama a atenção, ela me chamou a atenção, quando Deus convocou a Gideão para livrar o seu povo dos filisteus, e Gideão ele entra com o seu ímpeto, traz a vitória sobre os filisteus, tem um momento de paz, de prosperidade na terra de Israel, e naquele momento Gideão ele faz com que a sua família ela esteja ali em paz, próspera juntamente com Israel, e de uma das suas mulheres, de uma concubina, nasce um filho de nome Abimeleque. Isso você pode conferir nos capítulos 7 e 8 do livro de Juízes. E esse filho, que a Bíblia já diz que era filho de uma concubina, ele simplesmente veio aos seus irmãos, a Bíblia diz que eram 70 os filhos de Gideão, e quando ele se sente rejeitado, ele vai até os seus irmãos e pedem para que os seus irmãos o aceitem no meio da família. E por voto comum dos seus irmãos, eles aceitam que Abimeleque esteja no meio deles. Mas na verdade o que Abimeleque faz é uma conspiração para matar os seus irmãos. Você vai observar nos versos de número 32 ao 35 do capítulo 8, que a Bíblia vai nos dizer claramente que quando Gideão morre, que quando Gideão parte, o povo esquece os benefícios que Gideão havia feito, não honram a sua família e ainda por cima se desviam do caminho do Senhor. E isso é notório observar em várias situações de pactos e de aliança entre pessoas. Não precisa se falar, se dizer quanto às questões das alianças e dos pactos humanos. Poderíamos falar do casamento, da família, das instituições, onde muitas das vezes nós vemos a quebra por falta de pacto, de aliança, de envolvimento naquilo que está proposto diante do que Deus ele traz para as nossas vidas. Algumas às vezes, diante dessa situação, eles simplesmente dizem, quando chega diante da situação adversa: eu acabei esquecendo o que eu havia dito. Eu disse isso, mas não me lembrava mais. Na verdade, eu estava esquecido da promessa que eu fiz. E eu sempre recordo e me pergunto, irmãos, como é que alguém pode esquecer de algo bom que aconteceu em sua vida, de algo bom que alguém me fez, algo bom que alguém lhe fez? Como é que eu posso esquecer que aquele momento Deus trouxe alívio para a minha vida, para a minha alma? Como eu posso esquecer que na verdade trouxe paz ao meu espírito e à minha casa, e de repente eu quebro o pacto e a aliança, porque eu não quero me submeter à vontade daquele que é Senhor da minha vida? Nós vamos olhar, irmãos, que em alguns momentos na Bíblia nós encontramos situações em que a Bíblia elas reporta-se na vida de homens, em que eles olham para momentos e situações e parece que esquecem os benefícios os quais Deus fizera em sua vida. Eu destacaria, por exemplo, nessa noite, muito conhecido, na primeira situação, Salmo 73, quando todos nós conhecemos a história em que Asaf narra, que olhava a prosperidade dos ímpios, pensava ele que os ímpios não tinham aperto ou dificuldades, e ele diz que quando ele olhou para ele viu que quase os seus passos, que quase os seus pés, que quase caía diante de uma situação como esta. Asaf também vai nos dizer no Salmo 77, eu gosto muito desse salmo, porque no Salmo 77,
Asaf, ele vai entrar com todos os questionamentos diante de Deus. Ele vai levantar as mais diversas situações diante do Senhor. Mas em um dado momento, e se não me foge a memória, o verso de número 10, ele diz que entrou na casa do Senhor, no santuário do Senhor, e começou a fazer lembranças e memórias, e fez um exame introspectivo, estou dizendo nas minhas palavras, olhou para ele mesmo, olhou para o passado, e ele diz assim: isto na verdade é enfermidade minha. Quantas vezes nós não erramos, quantas vezes nós não vacilamos, mas em algum momento nós queremos culpar a Deus pela situação, ou acharmos ou pensarmos que Deus, Ele esqueceu o que na verdade nos prometera. E aí nós olhamos, irmãos, e precisamos fazer uma avaliação, precisamos perguntar a nós mesmos: será que já não está na hora de começarmos a sermos verdadeiramente fiéis aos nossos compromissos, fiéis aos nossos pactos, os quais fizemos para com o Senhor? Será se não está no momento de pararmos e nos avaliarmos quais propósitos temos colocado diante de Deus e como está a nossa fidelidade para com Deus? Perguntarmos se a nossa fidelidade ela não está simplesmente alinhada, voltada para os feitos de Deus na minha vida. Ou seja, tudo vai estar bom se a minha vida estiver bem, tudo vai estar bom se eu não tiver problema, tudo vai estar bom se não houver nenhuma adversidade. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, independentemente da situação que eu, você, que a igreja venha passar ou venha enfrentar, eu quero lhe dizer que Deus continuará sendo Deus, que Deus continuará introduzido, entronizado nos mais altos e sublimes céus, e que nada fugirá ao controle das suas mãos, porque Ele tem o controle de tudo para a glória do seu nome. Nós vamos olhar, irmãos, diante desse texto, que na verdade nós precisaríamos ler desde o contexto lá no livro de Números, no capítulo 32. Quando diante de um momento, Moisés ele faz uma promessa a 3 tribos, na verdade 2 tribos, e uma tribo era meia, ou a metade, que era de Manassés. A tribo de Rúben, a tribo de Gade, e uma parte, uma parcela da tribo de Manassés, que era filho de José. E naquele momento, por Deus ter manifestado a palavra através de Jacó sobre a vida de Efraim e de Manassés, de Deus ter manifestado uma palavra sobre Levi, por Levi e Simeão ter entrado em Siquém, matado todos os homens, destruído aquela cidade, porque eles haviam violentado a sua irmã Diná. Deus havia manifesto através de Jacó que a tribo de Levi se espalharia. E eu vejo isso como algo impressionante em Deus. É que Deus simplesmente ele não pune por punir, Deus não corrige por corrigir, mas Deus toma a tribo de Levi e diz: você não terá prosperidade fixa, mas se espalhará por todo o meio dos seus irmãos. E talvez nós perguntássemos: Deus, por quê? Porque Deus iria nos responder para que sirva de exemplo, que a minha punição não é para destruir, que a minha punição não é para matar, a minha punição é para corrigir, para demonstrar que eu sou um Deus de exemplos e modelo, que o meu pacto eu conservo para que o meu nome seja glorificado. Todos nós sabemos que a tribo de Levi não teve parte nem possessão fixa, mas teve as suas vidas colocadas diante do templo de Deus, teve as suas vidas colocadas ao serviço do reino do templo. Eu imagino que qualquer um de nós, se fôssemos avaliar alguém que errou, alguém que descumpriu alguma situação conosco, a única coisa que teríamos era a repulsa, era a rejeição, era deixar de lado. Mas com Deus é exatamente o contrário.
Deus não corrige para matar, Deus não corrige para destruir. Deus corrige para ser exemplo e modelo para todos que vejam e olhem para a vida de cada um de nós. Nós vamos observar que a partir daí, as tribos elas se conduzem para continuar e galgar de Deus a promessa da terra feita a Abraão, a Isaac e por fim a Jacó. Moisés morre e Josué é sucessor de Moisés. Deus vai dizer claramente a Josué no capítulo 1 do seu livro, que agora o servo dele, Moisés, era morto, e que ele usaria a vida de Josué para possuir aquela terra que ele havia prometido. Mas havia um pacto, e como era o pacto que havia, é que Josué não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas se conduzisse diante da presença do Senhor. E naquele mesmo ato, você pode conferir no capítulo 1, dos versos de número 15 ao verso de número 19, Josué, ele reafirma a promessa que Moisés havia feito à tribo de Rúben, de Gade e à meia tribo de Manassés. Só que uma condição foi colocada diante disso, é que eles não ficariam na terra daquele Jordão. Josué vai falar da situação antes e depois do Jordão. O Jordão era um lugar que dividiria as tribos de Rúben, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés, das demais tribos que ficariam além do Jordão. Porque em momento Moisés disse: como é que vocês podem ficar para que os seus irmãos vão lá lutar para conquistar, para conseguir a terra? E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles dizem: não, nós apenas faremos as nossas casas aqui, deixaremos os nossos filhos e as nossas esposas nos currais também, no plano do nosso gado, mas nós iremos para a peleja, e só retornaremos à nossa terra quando todas as tribos estiverem em seus lugares. E o que me impressiona diante dessa situação, e você pode acompanhar, é que a partir do momento em que as conquistas vão sendo realizadas, e precisamente ao fim, lá no verso do capítulo 18, em diante de Josué, a Bíblia vai dizendo que Josué começa a lançar sortes e dividir as tribos, até chegar ao fim de todas elas, que foi a tribo de Dan. E quando ele encerra diante dessa situação, capítulo de número 22 agora, a Bíblia diz que Josué chama aquelas tribos para dar-lhes a eles o ultimato, para que eles retornem, para que eles voltem para o lugar a qual havia sido prometido e já era posse deles. Aleluia! Eu quero lhe dizer nesta noite, abrindo parênteses e volto para o texto, aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo que Deus já determinou a teu respeito, não importa quantos vão se levantar, não importa qual é a guerra que vai surgir, não importa quais são as dificuldades que surgirão à tua frente, porque o que Deus prometeu ainda continua de pé para a glória do seu excelso nome. Neste momento, meus irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que Josué, mais uma vez, chama o povo, agora dividido, e diz aquelas três tribos, que eles agora podem retornarem ao seu lugar de origem. E agora eu chego onde quero ministrar nesta noite. Porque quando Josué dá a eles o direito de retornar ao lugar da lei, agora do Jordão, porque eles estavam antes, mas quando chegasse a sua terra, eles estavam aquém do Jordão. Foi ali onde iniciou-se exatamente a ação de Deus sobre a vida de Josué, e essas tribos é quem vai dizer para eles, quando Josué intensifica dizendo que eles precisariam ir à luta, e eles vão dizer: se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós te obedeceremos em tudo. Aleluia. E agora, meus irmãos, Josué disse: pronto, a missão foi cumprida. Embora no capítulo 13 nós vamos observar a Bíblia nos falando que ainda havia muitíssima terra para ser conquistada. Embora ainda observando na continuidade do capítulo 23 que havia ainda algumas tribos
para eles. Eu quero me dizer, meu irmão, igreja do Senhor, a vida cristã não é um céu na terra. A vida cristã é uma guerra na terra, para que nós conquistemos a grande terra que Deus nos prometeu. Deus não te prometeu, não foi casa, não foi carro, não foi riqueza aqui nessa terra. Deus te prometeu uma vida eterna diante da presença dEle. E ninguém, irmãos, vai conseguir arrancar de mim ou de você, se nós permanecermos diante do pacto da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Quem tem pacto precisa ter cuidado com as informações que escuta. Quem tem pacto com Deus precisa ter cuidado com as informações que chegam aos seus ouvidos. Tem muita gente que tem ficado ao longo da caminhada porque tem dado ouvido ao que não deveria ouvir e não tem dado atenção ao que deveria dar atenção. Então, igreja do Senhor, é preciso ter cuidado para não deixar com que as falsas informações, com que as informações repassadas, elas sejam atos de juízo, de julgamentos e de guerra sobre a sua vida. Tome muito cuidado quando alguém chegar para você e dizer: eu não te digo. Diga: está repreendido em nome de Jesus e eu nem quero saber. E quando alguém te disser, se tiver alguém para você tomar informação, a melhor pessoa é a que disser o que falou de você, que disse de você ou que levou informação para você. É preciso ter cuidado, porque quem tem pacto tem que avaliar as informações que lhe chegam. O texto vai nos dizer, irmãos, capítulo 22, versículo 4 e 5, nós lemos como base. Quando encerra essa jornada, Josué ordena, determina, dispensam as tribos para que elas voltem ao seu lugar de origem, para a terra que havia sido prometida para com elas. E ao voltar, irmãos, e se você vai observar no verso de número 10, porque essa passagem ela retrata exatamente, eu não diria o fim ou a conquista, mas as divisões das terras as quais foram dadas às tribos de Israel. E agora Rubem, Gade, a meia tribo de Manassés, eles retornam para o lugar de origem aonde havia sido dado a eles como possessão. E o texto vai nos falar no verso de número 10, que quando eles retornam para a travessia do Jordão, quando eles voltam para o lugar aonde eles possuiriam a sua terra, vem a eles ao coração, vem a eles o sentimento de poder erguer um monumento, de erguer algo que pudesse simbolizar. O texto vai dizer, na conclusão dele, que era um altar de grande aparência, então era algo vultuoso, algo que deveria ser visto, olhado por aqueles que passassem, até mesmo por eles que estavam naquele do rio, porque era em Siló, era a base da adoração, era o lugar onde Deus havia reservado para isso. E eles precisamente precisariam anualmente chegar até Siló, para junto com as demais tribos adorar o nome do Senhor. Deixa eu dizer mais uma vez para você, nós precisamos estabelecer que há um lugar de adoração, há um lugar de louvor, há um lugar de encontro, de comunhão da igreja, qual Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Mas o que nós não podemos esquecer é o nosso pacto para com Deus. O que nós não podemos esquecer é a nossa aliança, a qual nós fizemos com Deus, e Deus ele fez com cada um de nós. E aí nós olhamos para o texto, e precisamente no verso de número 12, por isso que eu digo que há uma necessidade de você ter cuidado com as informações que lhe chegam. O texto não vai ser claro quem foi que levou, quem foi que disse ou como foi que viram. Mas o texto vai dizer que alguém observando, talvez dos altos das colinas, olharam para o Jordão. E de fato
aparência de grande vulto, porque ao subir as colinas, talvez, ou chegar próximo, eles observaram que havia um altar naquele lugar, e logo eles deduziram, eles pensaram: pronto, a tribo de Ruben e de Gade e a minha tribo de Manassés se rebelou-se contra Deus, se rebelou-se contra o Senhor, estamos perdidos porque a ira de Deus irá cair sobre nós. Apenas por ter visto, apenas pela informação que chega por boca de outros. Meus irmãos, será se nós não conhecemos alguém na igreja que tem muita pressa de julgar, que todas as vezes que ouve, escuta um rumor, um problema no meio da igreja, é o primeiro a começar a difundir? Quantas pessoas já não tiveram as suas vidas expostas por fofocas, exposta por mentiras, por calúnias, porque alguém não checou a informação, porque alguém apenas disse assim: eu ouvi dizer, porque alguém disse simplesmente assim: eu vi, não sei se era ou se não era, mas nós não checamos a informação e quebramos um dos maiores pactos, que é o pacto da comunhão, que é o pacto de vivermos com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Você observa no verso de número 16, meus irmãos, que automaticamente ao ouvir esta informação, na verdade quem escuta e quem é de fato, poderíamos dizer, o juiz da causa era o sacerdote. Nesta causa, Finéias, filho de Eleazar, agora é quem era o sacerdote sobre a jurisdição de Israel. E Finéias escuta aquelas palavras e vem no seu coração temor, porque eles já haviam passado por um grande momento de dificuldade em Bet-peor, quando aquele momento em que Josué manda que vá subir contra Ai, de repente quando eles voltam são derrotados por conta da desobediência. Sabe o que tem destruído a vida da igreja? É a desobediência. Sabe o que tem destruído a vida de muitos cristãos? É a desobediência. As pessoas querem viver da sua forma, do seu jeito. As pessoas não querem se submeter à autoridade constituída por Deus. As pessoas querem administrar as suas próprias vidas e caem na desgraça de romperem o pacto, o qual Deus estabeleceu sobre a vida de cada um de nós. Quando eles escutam, eles dizem: vamos lá, vamos subir a guerra, vamos até eles, vamos destruí-los, porque senão também nós cairemos na culpa. E é interessante, irmãos, que eles se juntam, fazem um conglomerado e dizem: vamos descer até aquele Jordão, vamos pelejar contra eles, porque eles transgrediram o pacto com Deus. Deixa eu abrir um parênteses e me perguntar: será se você fez algum pacto com Deus, algum voto com Deus, alguma aliança com Deus, e tem quebrado esta aliança? Sabe lá Deus por que você tem quebrado esta aliança? E tem quebrado a aliança porque simplesmente você olhou e viu e pensou da sua forma e do seu jeito e disse: não há mais para mim, sem nem certificar o que realmente havia acontecido. Mas a Bíblia diz que eles descem e ao chegar diante daqueles líderes das tribos, eles logo indagam, ou melhor, o sacerdote indaga para eles, verso 16, ele diz: que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel? Eles não perguntaram, a princípio eles não se certificaram, mas eles já foram julgando a causa, eles já foram prontamente levando um juízo sobre aquelas tribos, sem tomar qualquer informação do que havia acontecido ou por que havia acontecido. Nós vamos observar, meus irmãos, que o pacto com Deus é algo muito sério, e muitos têm esquecido e deixado de lado este pacto. Não pense que
será diferente quando Jesus diz: haverá menor rigor para Sodoma e para Gomorra do que para estes. Haverá menos rigor para muitos que não conhecem, não conheceram a verdade, sabe lá Deus por quê, do que aqueles que conhecem, transgridem o que Deus na verdade estabelece. Haverá muito mais rigor para aqueles que caminham, que conhecem, sabem da verdade, mas não querem viver diante desta verdade. O pacto com Deus é algo muito sério. Eu posso dizer a vocês nessa noite que a preocupação de Israel, a preocupação de Israel com o pacto era algo pertinente, algo que eles estavam ali temerosos, para mais uma vez não descumprirem aquilo que havia prometido e Deus cair com a sua ira sobre a vida deles. Você pode observar no verso, continuando no verso 16, 17 e 18, que quando eles se colocam diante desta situação, eles começam a narrar, eles começam a dizer, quando ele diz: porém pouco a iniquidade de Peor, que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ou seja, até hoje nós sofremos com as situações, sofremos com os problemas que foram nos causados pelos nossos irmãos do passado. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja do Senhor tem sofrido com tantas situações se levantando no meio da igreja, se levantando no meio do povo de Deus. É tanto juiz, é tantos apontadores nas redes sociais, é tantos apontadores nos WhatsApps da vida, é tantas pessoas apontando a vida de ontem, mas nós nunca paramos diante do espelho para nos olharmos e perguntarmos: será se eu não erro? Será se eu sou perfeito? Será se eu não preciso mudar? Aonde eu preciso mudar? O grande problema é que nós só enxergamos os outros e nos esquecemos de enxergarmos a nós mesmos. O grande problema é que nós fizemos um pacto com Deus, mas vez por outra nós estamos descumprindo o pacto que fizemos. Um pacto de fidelidade, um pacto de santidade, um pacto de uma vida íntegra, um pacto de que a nossa boca seja para proferir adoração, um pacto de sermos homens e mulheres em que o nome de Jesus seja honrado em nossas vidas. Tenha mais cuidado com a sua boca. Infelizmente eu tenho que dizer: tenha mais cuidado com o seu dedo, porque os maiores conflitos e problemas eles estão nas redes sociais, mas não estão distantes, irmãos, de observarmos na caminhada e na vida de tantas pessoas que vivem do seio da igreja, mas por vez ou outra se esquece que o pacto que ele fez não foi com o pastor Eli Osvaldo, não foi com o pastor Daniel, não foi com qualquer pastor. O pacto que você fez não foi com o homem, o pacto que você fez foi com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu pacto não é com a igreja, não é com a denominação, o seu pacto é com aquele que é Senhor da sua alma, que pagou um alto preço pela sua vida. E não pense que foi pequeno, não, foi um alto preço mesmo. Paulo vai dizer que ele pagou um bom preço, e um bom preço ele pagou porque você e eu não éramos merecedores. Mas Paulo também nos diz no capítulo 5 de Romanos: a manifestação deste amor foi tão grande que ele não esperou que eu amasse a ele me amou primeiro, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com os meus erros. Ele disse: eu vou te aperfeiçoar, eu vou te conduzir, eu vou te colocar no caminho, porque o meu desejo é que você me siga. Eu tenho um pacto com Deus, e você tem um pacto com Deus. Quando ele chega, ele diz: vocês acharam pouco a iniquidade que aconteceu em Peor, e que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ou seja, ainda há castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor. Foi apenas, irmãos, a visão, foi apenas a informação, sem a checagem se realmente era aquilo que os olhos estavam vendo.
Às vezes é muito simples apontar e acusar, mas cada um se vista na vida de cada um individualmente, vamos vivê-la, para vermos se verdadeiramente é fácil. É simples, irmãos, administrar a casa dos outros, quando às vezes nós não conseguimos administrar nem as nossas próprias casas. É simples administrar a vida dos outros, quando nós não conseguimos administrar nem as nossas próprias vidas. O pacto com Deus é algo muito sério. E embora Israel tivesse consciência disso, muitas das vezes eles vacilaram. E eu me pergunto, há uma ação de amor muito grande de Deus pela igreja, porque o próprio Senhor Jesus ele disse mais muito bem: aventurados são os que não viram e creram. Eu imagino a condição de cada um de nós como cristãos, que muitas das vezes não vimos parte do que esses homens viram, do que esta nação que saiu da escravidão e atravessou um mar imenso, que foi, na verdade, sustentado no deserto a pão e água por Deus. Essa multidão que viu por muito tempo a sua roupa não se acabar, o seu sapato não se destruir. Essa nação que viu cair carne do céu, que viu cair, na verdade, o sustento provido de Deus, que viu algo sair da rocha, que viu, na verdade, as grandes maravilhas, os grandes benefícios, e ainda por cima, eles puderam ver cada momento da guerra que eles enfrentavam, meus irmãos. Deixa eu recordar uma mensagem que eu falei há 15 dias passados: quem peleja as nossas guerras, quem guerreia os nossos problemas, não somos nós, é Deus quem guerreia as nossas guerras. Você não vence porque é mais crente, você não vence porque ora mais, você não vence porque jejuma, você vence porque você serve a um Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Precisamos, irmãos, de fato, termos cuidado para checarmos informações, para não sermos precipitados em nossas palavras. Nós precisamos checar informações e checar se essas informações são verdadeiras. Aleluia. Eu posso lhe dizer nesta noite, antes do julgamento, conheça a história, cheque os fatos, cheque a verdade. Eles poderiam ter chegado antes mesmo de ter se colocado como inimigos e subirem para a guerra. Eles poderiam ter chegado diante dos seus irmãos e perguntado para eles: por que vocês construíram esse altar? Qual é a finalidade deste altar que vocês fizeram? Nós devemos, irmãos, nos empenharmos para descobrirmos toda a verdade das histórias que ouvimos. Antes de invocar o juízo, precisamos conhecer a história. Ao ouvir sobre o altar, ao ouvir sobre o problema, nós poderemos ter reações diferentes da que nós tivemos inicialmente. Não tome ou não faça, não tome decisões pela primeira informação. Não tome decisão sem você conhecer o fundo da verdade daquilo qual você apenas percebe por cima. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Nós vamos olhar, irmãos, que ao ouvir sobre o altar eles descobriram que não era o que eles pensavam, que não era o que eles estavam achando, que não era o que disseram para eles, que não era um lugar para fazer competição, que não era um lugar que serviria de sacrifício, mas era apenas um memorial. Era apenas um memorial. Tem horas, irmãos, eu fico um pouco meio indignado com tantas coisas que a gente vê, com tantas coisas que a gente ouve, e que nós, na verdade, não checamos, mas simplesmente distribuímos as informações, sem primeiro tomar a informação séria. Nós vamos olhar, se nós voltarmos ao verso 10, nós vamos olhar que a Bíblia nos fala
que edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Eu diria um altar para aparecer, para ser visto, para se amostrar, não poderia assim falar. Porque às vezes nós somos muito suscetíveis a não querer nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos. Se o irmão trocar um carro, já quer aparecer. Se o irmão postar uma foto em algum lugar, só quer ser o ricão. Se aparecer em algum outro lugar, nós logo levantamos a palavra de acusação. Se vemos em algum lugar, em alguma situação, nós nunca perguntamos ou nunca tiramos as conclusões, mas logo lançamos as falsas informações. Mas eu quero lhe dizer nesta noite como o texto nos ensina. Aguarde a resposta antes de manifestar o julgamento. Às vezes nós somos vítimas de tantas coisas, mas não aprendemos, e parece que aquilo que nos vitima é o que nós usamos para agir com as pessoas. Parece que nós usamos como uma arma de autodefesa. Parece que é algo natural na vida da igreja. Quando você vai procurar trazer uma palavra para corrigir alguém, mas fulano faz, fulano estava assim, fulano estava assado. Meu irmão, se preocupe com você. A salvação é individual. Deixa fulano de lado, senão fulano vai te levar para o inferno. Deixa fulano de banda, porque Deus, Ele sabe como tratar com cada um de nós. A Bíblia nos fala, irmãos, nos versos 26 a 29, mas precisamente observando o verso 26, depois deles terem falado os versos 23 e 24, no verso 26, eles dizem: pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício. Já mudou a história. É aquele negócio que alguém chega, não, mas eu logo viu agora, mas antes você meteu o pau também. Quando lhe disseram, você foi o primeiro a tirar a pedra. Eu acredito, irmãos, que quem tem pacto, tem relacionamento, tem comunhão. Muitas vezes nós fazemos 99, por não fazer 100, somos criticados, injuriados, apontados. É muito bom quando alguém vai falar de nós e a pessoa que está do outro lado diz: não, você está enganado, você está equivocado, não é assim não. Quando vai falar sobre alguma coisa, às vezes eu vejo, e desculpem-me, mas eu vejo às vezes tantas pessoas dizendo que são pastores, que são líderes, mas são precipitados em suas falas, em seus julgamentos, em suas palavras. Às vezes não para. Quantas pessoas já não foram jogadas e lançadas fora da presença de Deus por falta de acolhimento de um líder, por falta de bons ouvidos para ouvir a verdade antes de tirar as conclusões. E ainda que seja verdade, se você é líder, você tem a obrigação de ajudar, de curar, de sarar, de tratar as feridas. Ele diz: porque dissemos, deixa eu sintetizar, porque as horas já vão findar. Ele disse assim: nós pensamos quando vinham voltando, ficamos conversando, ficamos dialogando e dissemos: o que será que vão dizer os nossos filhos quando aqui estivermos distante dos nossos irmãos, quando não tivermos a possibilidade de chegar até Siló para adorar a Deus, quando eles nos perguntaram o que nos aconteceu, o que é que nós temos para apresentar, e nós pensamos: vamos fazer um altar. E aí, quando eles olharem, eles vão ver que existe algo que nos dá a garantia de que nós não estamos distantes, a garantia de que nós não somos rebelados, a garantia de que nós não somos um povo dividido dos outros.
Nós poderíamos, irmãos, observarmos. O tempo não nos dá, mas eu vou pelo menos concluir este pensamento. Em alguns momentos de pactos estabelecidos na Bíblia, eu queria chegar bem mais distante no Novo Testamento, mas a hora não vai dar. Mas uma das histórias, além da própria história de Josué, mas uma das histórias que me chama, me prende a atenção, é a história do capítulo 35 do livro do profeta Jeremias, que fala dos filhos de Jonadab e filho de Recabe. A Bíblia diz que eles são levados e oferecido para eles vinho. E eles dizem: nós não bebemos vinho. Não bebem vinho, não. Mas como vocês não bebem vinho? É um momento de alegria. Não, nós não bebemos vinho. Por que vocês não bebem vinho? Não, nós não somente não bebemos vinho, mas os nossos pais nos ensinaram que nós não plantaremos a vinha, que nós não beberemos o vinho, que nós não beberemos nada que for de origem do vinho, que nós temos um pacto de obedecer aquilo que o nosso pai nos ensinou. Eu pergunto, meus irmãos, quantos de nós temos sido verdadeiramente fiéis ao pacto que nós fizemos? Os filhos de Jonadab, eles disseram: não beberemos vinho, não plantaremos vinhas, obedeceremos ao pacto que fizemos com o nosso pai. Sabe qual foi o resultado disso? No verso 19 do capítulo 35, o próprio Deus estabeleceu uma bênção de fidelidade sobre eles. Ele diz: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assiste perante a minha face todos os dias. Ninguém perde por ser fiel a Deus. Ninguém perde por ter fidelidade a Deus. E quando eu falo de fidelidade a Deus, eu falo de fidelidade àqueles que estão ao nosso lado. Eu falo de fidelidade àqueles que estão conosco. Eu falo de fidelidade àqueles que vivem conosco. Eu falo de fidelidade àqueles que abrirram amizade para conosco. Mas o que me prende, e eu encerro, é na própria ação do que Josué ele manifesta. E você pode acompanhar a partir do versículo do capítulo 23. E quando eles estabelecem esta palavra para com eles, ou melhor, antes de partirmos para o capítulo seguinte, versículo de número 30, a Bíblia diz: ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes das congregações, os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gad e os filhos de Manassés, pareceram bem aos seus olhos. Em outras palavras, não foi o que nós vimos, não foi o que nós pensávamos, não foi o que nos disseram. Mas às vezes a coisa é tarde demais. Porque depois do papel cortado, jogado, espalhado, não dificilmente se junta e fica do mesmo jeito. Nós precisamos aprendermos uma coisa. Como filhos de Deus, nós somos modelos e exemplos de Deus nessa face da terra. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, eles contribuirão para que o reino de Deus seja reconhecido na terra. Observe o verso 33 e 34. Mas especialmente quando ele diz, no verso 33, e pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos dos filhos de Gad. E os filhos de Ruben e os filhos de Gad puseram um altar no nome Éder, que significa testemunho. Significa pacto, significa testemunho. Mas o que é triste é nós observarmos, irmãos, no verso de número, no capítulo 23, quando, diante de todos os questionamentos feitos e de todas as palavras que eles falam, diante do compromisso que eles assumem diante de Deus,
é que ao longo desta trajetória, e você vai observar isso no capítulo 24, quando Josué, irmãos, já no verso 14, Josué diz: agora pois temei ao Senhor, servi-o, escute bem, agora pois servi ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, da além do rio e do Egito, e servir ao Senhor. O que está nos faltando neste momento é deixarmos os nossos ídolos, a nossa idolatria, é deixarmos de lado tudo aquilo que não agrada a Deus e passarmos a viver uma vida íntegra e colocarmos Deus como centro e razão das nossas vidas. Você não serve ao homem, você não deposita a sua confiança em homem, a sua esperança está em Deus, a sua confiança deve estar em Deus, a sua esperança deve estar em Deus. Então é em Deus em quem nós devemos confiar. Aleluia. O nosso pacto foi com Deus, e este é um pacto que deve existir fidelidade e comunhão. É um pacto que nós devemos entender que nada fugiu nem fugirá do controle das mãos do Senhor nosso Deus. Josué vai dizer, e nós conhecemos muito bem, no verso 16, capítulo 24, depois que ele diz: agora pois servi ao Senhor, servi com sinceridade, no verso 16 ele diz assim, o povo diz, então respondeu o povo e disse: nunca aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Quantos de nós, irmãos, basta acabar o culto e chegar em casa, que parece que nós nem somos um crente que parecia que estava na igreja? Quantos de nós, irmãos, que temos esquecido que somos crentes? Quantos de nós temos esquecido que Deus não nos deu armas humanas? As nossas armas são espirituais. Eu quero te dizer nesta noite que diante do pacto com Deus deve existir duas coisas primordiais. A primeira delas, fidelidade, e a segunda, comunhão. A primeira, fidelidade, e a segunda, comunhão. Diante do pacto que Deus Ele tem conosco, o pacto da nova aliança, o pacto da salvação, Deus jamais irá nos abandonar, irá nos deixar. Ainda que o nosso barco esteja à deriva, Deus ele terá um pedaço de toco, um pedaço de árvore, uma boia, seja lá o que for, mas Ele não deixará você morrer, porque existe um pacto de aliança de Deus para com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, irmãos, igreja, de nós reinventarmos, é tempo de nós nos reavaliarmos, é tempo de conhecer, é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de posicionamento. Há muita gente falando em obedecer às autoridades, obedecer a tantas situações. Eu me pergunto, e se essas autoridades daqui a um tempo se revoltarem contra a igreja e forem perseguidores da igreja, a quem você vai servir? A eles ou a Deus? A quem você vai obedecer? A eles ou a Deus? Eu prefiro continuar obedecendo a Deus, porque mediante a palavra ela diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É importante viver no pacto de fidelidade e comunhão com Deus, do que viver o pacto da mentira, da ignorância, diante de situações as quais tem destruído a vida de cada um de nós como cristãos. Meus irmãos, que Deus em Cristo continue nos abençoando, que Deus em Cristo nos ajude. Mas eu encerro com as palavras de Josué no verso 15. Vocês decidem o que vocês querem. Vocês decidem se querem servir aos deuses dos vossos pais. Vocês decidem se querem continuar da mesma forma. Porém eu tomei uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.